Muito, mas muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Anjos e Demónios. Este é o terceiro episódio. Ainda são pouquinhos, mas tenho que dizer boas noites em vários idiomas. Buenas noches, bona nit, good evening, enfim, todas as pessoas têm estado a escrever de diferentes nacionalidades, de diferentes países e tem sido uma alegria fantástica. Eu tenho sentido extraordinariamente acarinhado por vocês. Aliás, eu falo por mim e pelo padre Ricardo Esteves, que vai entrar daqui a poucos segundos. Antes de nada, queria vos dizer que, por favor, hoje vamos ter uma surpresa grande para todos vocês. Vamos ter um concurso real entre as pessoas que nos estão a seguir. E façam o favor de nos seguir nas nossas redes sociais. O Instagram do Padre Ricardo é padre.ricardoesteves e o meu Instagram que é Oscar Romero Artist. Ficaremos eternamente gratos por nos acompanharem e darmos um bocadinho da nossa alegria e dos nossos temas. Para começar, e não posso começar sozinho, vou, obviamente, chamar o Padre Ricardo Esteves, que ele já deve estar prontinho. Vamos aguardar mais uns segundos que ele vai entrar em linha já, 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 já. Boa noite. Olá, Oscar, boa noite. Eu acho que o Como é meu que fone estás, não Ricardo? está muito bom. Não está? O que é que fizeste com o fone? Não consegue emparelhar. Não consegue emparelhar, mas está emparelhado agora ou não está emparelhado? Acho que não. Acho que vou falar sem fones. Pronto. Assustou-se por causa do tema de hoje, não é? Também acho que sim, por acaso é um tema bastante polémico. Que são, Mas consegues ouvir-me, que Oscar? são... Estou-te a ouvir muito mal. Queres tentar emparelhar enquanto eu vou falando? Há qualquer coisa aqui na bateria que eu acho que não sei o que é que se passa. Qualquer coisa na bateria que não sabes o que é que se passa. Sim, Oh meu Deus, logo hoje. Mas tenta falar então o melhor possível, ok? Tenta projetar mais a voz. sim, sim, Oscar. Está bem? Faremos o nosso melhor. Pedimos desculpas. Acho que há um problema de emparelhamento com, com os in-ears do nosso Ricardo. Ricardo, boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite a toda a gente Como é que estás? que nos acompanha. Está tudo bem contigo, Oscar? Está bem, está tudo bem. Estava a comentar aqui aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, que recebemos cartas de cartas, quer dizer, e-mails, não é? E comentários de muitas partes do mundo, desde França, Estados Unidos, Espanha. Temos, neste momento, aquela teoria que nós tínhamos tão profunda da padeirinha de Alves Barrota foi por água abaixo. Recebemos também uma carta muito bonita que terei a oportunidade de vos ler, de uma espanhola que também nos está a ver desde Espanha e que diz que já sente metade portuguesa, que encontrou acidentalmente pelos promos que andamos a fazer o Anjos e Demónios e que nos está a ver em direto. Ricardo, diz-me uma coisa. Que tal o feedback? Que feedback tens sentido nas tuas redes? Olha, Oscar, o facto de tu partilhares essas mensagens que tu recebes, eu acho que isso que é muito bom. Quero também agradecer a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesta live, neste direto através do Instagram. Nós tentamos brincar um bocadinho com os temas, brincar entre aspas, até porque os temas que nós temos apresentado têm sido bastante importantes. Eu sei que tem ajudado, pelo menos o feedback que eu tenho recebido, tem ajudado algumas pessoas a refletir um pouco a circunstância que vivem e que se adaptam um bocadinho aos temas que nós temos vindo a tratar. Portanto, eu acho que são muitas as pessoas com comentários bastante positivos, mas também é bom que haja alguns comentários menos bons, até para que nós possamos crescer e também melhorar um pouco as coisas. Claro, e que comentários esses menos bons é que te fizeram? Conta-me lá. Olha, até ao momento nenhum. Eu é que estava a dizer. Eu é que estava a querer dizer que se surgir algum, no fundo, é sempre bom para que nós possamos também melhorar alguma coisa. Mas até agora tem sido tudo ótimo. Desde que seja construtivo, não é? Claro, E é por isso exatamente. que estamos com o tema de hoje, que estamos numa discussão construtiva, não estamos aqui para criticar, que são as relações fast food. Ricardo, o que é que consideras as relações fast food? Olha, Oscar, no fundo, relações de fast food, nós poderíamos considerar a comida que é aquilo que é consumível de uma forma muito rápida, na sua Uhum. preparação, mas também na forma como se ingerem. Portanto, o tema que nós temos hoje e que queremos participar com as pessoas que nos acompanham é então as relações fast food. Eu acho que é aquilo que nós temos vindo mais a assistir nos dias de hoje e que é, sobretudo, a falta de compromisso. Não só nas relações matrimoniais, de namorados, mas, sobretudo, também nas relações familiares. Hoje em dia, nós temos uma tendência para descartar aquilo que são as relações afetivas, mas também, e também muitas vezes, as relações profissionais.
Mas atenção a uma coisa, Ricardo, as relações de fast food são rápidas, não é? Pronto, já piquei o ponto, vou-me embora. Seja no que for, estavas a falar de relações familiares, Sim, como de sim. relações de casais. Atenção que não se tem que criticar, porque as pessoas são livres de viver a vida como Sim, eles sim, querem, claro. porque há aqui uma questão. Se falamos a nível sexual, atenção que isto tem bolinha, se tiverem crianças a ver o programa, por favor, afastem-nas agora um bocadinho. São livres de viver a vida como eles querem. E a procura do prazer não é uma coisa que possamos dizer negativa, não é? E podem ser fases em que há uma procura de prazer através de relações rápidas em que não exige o compromisso. Ora bem, desde o meu ponto de vista como artista, eu acho que a procura do prazer, sempre com conta e medida e com cabeça, não é? Ou Sim, sim. não, cada um tem, ele é bem livre de viver a vida como quer. É importante que exista e é importante que as pessoas não vejam isso da procura do prazer como um pecado. É um pecado procurar o prazer, Ricardo? Oscar, eu não diria propriamente que é um pecado. Nem sou contra a procura do prazer. Isto é a minha opinião pessoal como Ricardo, mas também como padre. Uhum. Aqui eu não me consigo dividir porque eu penso exatamente da mesma forma. No- Esta constante da procura de prazer às vezes pode conduzir-nos a um vício. Até porque nós podemos cair muitas vezes no erro de nos viciarmos na procura do prazer. O prazer, nós muitas vezes temos tendência a diminuí-lo a uma relação sexual, àquilo que é físico, àquilo que é palpável. Que muitas vezes nós poderemos tirar prazer de uma relação, um bom diálogo, muitas vezes uma boa conversa, se calhar um bom café, partilhar algumas experiências daquilo que tem sido a nossa vida. E por isso é que eu tenho vindo a assistir, e falo isto como padre agora, e se calhar também não, e tu, Oscar, nós estamos no mundo, e portanto o mundo dá-nos sempre muitas experiências. Nós Pois dá. temos vindo a assistir a que realmente nós somos muito consumistas, não só naquilo que é do consumir, não é? De ingerir, mas também muitas vezes nas nossas relações. E quando digo os relacionamentos fast food, significa que nós consumimos muitas vezes sem apreciar aquilo que nós consumimos. Nós queremos é E deitamos fora. nós queremos é Descartável. alimentar o nosso prazer. E se for instantâneo e momentâneo, se calhar torna-se melhor. Que até é mais Mas, prejudicial. Ricardo, há aqui uma Normalmente é mais fronteira. doloroso. Há uma fronteira muito ténue nesta discussão, porque repara, também não é bom, houve muitos anos em que foi considerado mais, na tua profissão e na igreja, foi considerado que a procura de prazer era uma coisa negativa, que era simplesmente pela questão da reprodução. E hoje em dia está provado medicamente que ter as suas relações e procura desse prazer é uma coisa benéfica para a saúde. Portanto, nos homens pode provocar uma série de doenças e nas mulheres também esta situação de, digamos, total abstinência, não é? Porque somos animais. No fundo, nós não somos muito diferentes dos animais da natureza. Portanto, temos aquela fase que é nascer, crescer, reproduzir-se. Nesse caso, os animais não têm e têm, que está provado que os animais também procuram esse prazer. E depois também morremos. Portanto, aqui não há aquela coisa de cintos de castidade, de bora lá ser celibatários, porque isso produz também problemas médicos. Está provado que existem essa contenção, não liberta endorfinas, pode provocar problemas nos aparelhos genitais, enfim, há uma série de consequências que podem acontecer por essa provocação. Aqui a questão das relações fast food, e esta questão que eu te ia dizer, é simplesmente procurar prazer sem nenhum tipo de laço afetivo, sem haver laço afetivo, é a procura do Sim, sim. prazer e adeus, vou-me embora. É, digamos, a queca mágica. Fazemos agora e depois desapareces. Lá está. É a procura, é a tendência que nós temos uma tendência e cada vez que é maior, temos tendência a apenas satisfazer aquilo que são os nossos prazeres e os nossos caprichos. Eu não estou a dizer que é a Igreja que critica ou que condena aquilo que é prazer ou aquilo que são relações momentâneas. Muito pelo contrário, Oscar. Muito pelo Mas já contrário. condenou. Já condenou. Mas Já aconteceu. nós temos que entender a Igreja também é uma instituição, peço desculpa, que vai crescendo, vai modificando ao longo dos tempos. Tem um contexto muito próprio, tem uma cultura muito própria e temos que entender que é uma instituição muito pesada, já tem milhares de anos, não é? Ou Então, seja, qual é a posição atual sobre as pessoas que livremente, solteiras ou não, procuram prazer? Oscar, aquilo que é a tendência da Igreja, e também é a minha opinião, a Igreja não condena a masturbação, a Igreja não condena o contacto físico antes do casamento. A Igreja previne. Previne em que sentido? Se eu sou uma pessoa
que vou usar o outro apenas como objeto sexual, não é? Eu estou a cometer aqui um erro grave que vai prejudicar não Não, só. atenção, atenção, não como objeto, eu não estou a referir-me como objeto, mas sim duas pessoas que consentem, porque essa procura de fast food muitas vezes é consentida por duas pessoas, não é? Sim, exatamente, Oscar, mas nós muitas vezes, por exemplo, podemos ver um casal de namorados, um exemplo muito corriqueiro, mas que se Uhum. calhar é capaz de elucidar um bocadinho este pensamento. Se nós temos um casal de namorados, que eles começam a sua atividade de namoro na exploração máxima daquilo que é o prazer, não é? Aquela, aquela, aquela vontade inicial, que fazem amor 4 vezes ao dia, depois passam para 3, depois passam para 2. E no pós-casamento, nós muitas vezes encontramos que esse ato de fazer amor, se calhar diminuiu em muito, em relação ao tempo de namoro. E diminuiu porquê? Porque houve um esgotamento daquilo que é o prazer físico. Nós muitas vezes temos que sentir necessidade daquilo que é o prazer, daquilo que é bom, para que quando ele acontecer... Ah, mas aí estás a tocar um tema que agora daria outro programa, que é o prazer psicológico. É que aqui está. Amor, amor, sexo é sexo. São duas coisas completamente diferentes que podem ser misturadas ou não. Isto é a opção de cada pessoa. Agora, e aquilo que estavas a falar fez-me lembrar uma anedota, Ricardo. Fez-me lembrar aquela anedota do velhote que vai ao médico e diz: doutor, estou muito aflito. Então o que é que se passa? É sobre a questão do sexo. E diz: do sexo? Sim, está com uma Coca-Cola. Com uma Coca-Cola? Como é que isso pode ser com uma Coca-Cola? Diz: ao princípio era normal. Depois começou a ficar leite. E agora é zero. As coisas vão mudando ao longo Exatamente. do tempo. E aí é que é uma questão. Não falta, não precisamos de ir muito atrás. Se reparares e te lembrares, há mais ou menos 100, 200 anos atrás, o facto de uma aproximação e de um contacto físico era uma coisa muito controlada. As pessoas estavam sentadas nas cadeiras e havia pessoas que tomavam a dança. E assim nasceu a valsa. A valsa é tão engraçado, não permite o contacto físico. É quase uma Sim. cara virada para o outro, virada para o outro, e é aquela coisa, e era a maneira que existia de flerte. Hoje em dia isto esquece. Portanto, quem faz dança e valsas e já ao contrário do que é salsa ou que é a própria cultura do Sim, sim. Brasil, que são muito mais aproximados. Mas eu não vejo mal que as pessoas procurem esse prazer, mas a questão está, é que pode sair furado, certo? Portanto, há uma procura de prazer entre duas pessoas adultas, rápido, de ok, é só sexo, vamos ficar por aí, e se de repente uma dessas pessoas começa a sentir, não é? A colocar afetos. Porque sexo mecânico fantástico, tudo bem, mas de repente se repete a história e começam a aparecer sentimentos e só é de um lado, não é? Há riscos que se correm nesta situação dos tempos modernos das relações fast food que estão a acontecer agora. Sim, sim, Óscar, mas eu tenho que bater aqui um bocadinho nessa tecla. Eu não é fácil dividirmos muitas vezes aquilo que é a relação meramente sexual e aquilo que é a relação afetiva. Mesmo nós, no ato sexual, apesar de que nós nos distinguimos dos outros animais porque nós conseguimos racionalizar, há um momento da nossa vida, Uhum. sobretudo no ato sexual, em que nós somos muito mais instintivos. Agimos muito mais por instinto. E é se calhar durante o ato sexual, pelo menos uma parte no ato sexual, quer do homem, quer da mulher, no conjunto, que nós nos tornamos se calhar mais animalescos. Sobretudo Oh, quando... Ricardo, estás a falar como se tivesses uma experiência infindável. Eu estou, Não, não, mas há eu estou a experiências, ficar chocado. há experiências na vida, Oscar, que não são necessárias vivê-las. Nós até por ouvir os outros comentários, por aquilo que vamos lendo, até, não é? E depois, Mas é bem diferente vivê-las do que não vivê-las. sim, exatamente, mas há experiências que não precisam ser praticamente bem vividas para que possamos falar sobre elas, não é? Agora, até porque cada caso é um caso. E depois, se tu falar da tua Ricardo, experiência... tu nunca na vida tiveste uma relação sexual? Oh, Oscar, a minha vida é uma vida de padre. E eu fiz um voto Sim, mas celibatário. Fiz eu um voto sei que és, celibatário. que és celibatário, mas a minha pergunta é de sim ou não. Não, Agora estou-te a fazer uma encerrona. não, não, Oscar. Nunca tiveste Eu sexo? entrei com 11 anos para o seminário e a minha vida sempre foi esta. Eu não estou a dizer que eu não sinto vontade. Porque eu antes Ah, de ser sentes padre... vontade. Eu não estou... Porque eu antes de ser padre, eu sou homem, como é lógico. Agora, a questão sexual, quer de relação fast food, quer de uma relação mais intimista, eu acho que parte sempre de um princípio de uma decisão. E era como tu dizias, e bem, eu não vou fazer amor com alguém que a outra pessoa não queira fazer amor comigo. Isso seria uma violação. Não é? Daí, Sim, claro. pronto, exatamente. Agora, a minha opinião
Eu não critico quem busca meramente o prazer. Agora, as pessoas que buscam meramente o prazer podem cair numa rotina viciante. Que um dia, essa procura incessante de um meramente prazer, de uma relação fast food, ainda que seja meramente sexual, essa pessoa um dia vai ter dificuldade em manter uma relação, se calhar, mais afetiva com outro tipo de pessoa. Mas reparem, estás a falar de outra coisa diferente, porque assim, estás a falar da parte psicológica, Não, certo? Oscar, eu Portanto, a acho que pessoa nós tem que no ato estar sexual, estruturada psicologicamente Oscar, nós para poder. no ato sexual nós não conseguimos dividir o corpo da mente. Podemos ir com uma intenção, Olha que eu não podemos, estou de acordo, Ricardo. Olha que eu não estou de acordo. vamos ter No que ato discutir aqui sexual, isso, Oscar, vamos ter que nem eu discutir. não estou de acordo. E falo por experiência, porque eu não sou padre. Mas eu não estou de acordo. Acho que é Oscar, desculpa muito importante. interromper-te. Está aqui uma senhora a dizer, não diabolize o senhor padre. Não diabolizo. Mas é por isso que São existem livres. hoje demónios. É para desconstruir estes mitos e perceberem que o padre Ricardo, ou Ricardo, é um homem como outro qualquer. E, portanto, tem essa profissão, que é de ser padre, tem as suas convicções, que nós respeitamos, mas estamos a ter uma conversa de tertúlia aberta e de coração Não, aberto sim, entre Oscar. amigos. Agora, estamos aqui a discutir os dois, e quando falamos de discutir, entre aspas, não é? Entenda-se Ah, que claro, estamos lógico. aqui a fazer uma troca de impressões. Agora, se eu fosse ter uma relação sexual com alguém, ainda que fosse meramente casual, o meu corpo não ia conseguir dividir-se da mente. A minha intenção poderia ser aquela. A minha intenção poderia ser fazer amor e ir embora. Uma relação descartável, momentânea, instantânea. Agora, o meu corpo não era capaz de desligar da mente. Até porque eu sabia com a intenção com que eu ia para aquele fim. Sim, mas eu digo-te Pode que não também gerar há. sentimentos, pode não gerar Tu uma nunca relação viste as afetiva. Sombras de Shade? O quê? Que é um livro que fez um romance, As 50 Sombras Sim, Não, sim, sim, nunca sim, viste? sim. Sim, sim. Viste o filme? Vi e Ok. li o Há livro. ali um grande componente psicológico, não é só a Sim. parte sexual. Atenção que, e é isso que eu estava-te a dizer, não concordo totalmente contigo, estou de acordo que defendas essa posição, mas tenho que dizer que existe um grande componente psicológico quando queremos ter uma relação sexual. É assim, senão éramos meros animais, éramos como os peixinhos, que era só para reproduzir. E existe essa parte. Mas também existe a parte de pessoas que conseguem alienar-se a essa situação e têm relações abertas, têm relações que permitem, e porque deixaram essa situação, ser tolerada na Sim, sim. relação. Oscar, agora eu pergunto a ti. Nós aqui não estamos a criticar nada, estamos apenas a debater Nada, e a nada em absoluto. opinar Aliás, estou a defender exatamente. os dois lados. E tem aqui muitas mensagens de pessoas que estão a dar opiniões diferentes da nossa e eu acho muito bem que isso é ótimo que partilhem connosco. Ah, atenção, queríamos dar só uma observação. Por favor, depois, quando hoje vou postar o programa, por baixo do programa, por favor, coloquem os vossos comentários. Sabem porquê? Porque não sabemos porquê, motivo, mas os vossos comentários aparecem transparentes e então cada vez que tentamos ler não conseguimos ler nada. Isso quer dizer que se tem alguma mensagem, algo importante, assim que o programa estiver na rede do Instagram, por favor, façam os comentários que nos vai ajudar. Está bem? Isso era importante. Ricardo, eu não posso deixar o nosso convidado à espera, Sim, porque ele sim, também tem que Oscar. intervir. Que entra o convidado. E, e o nosso é um mega convidado, é um senhor espetáculo Sim, que eu sim. admiro muitíssimo de coração. Ele está a E ver, olha, senhoras e colocou aqui uma senhores, mensagem agora, preparem-se boa porque noite, está vou tudo chamar. importante. Já Diz? comentou a mensagem, ele aqui, o Fernando Pereira. Já comentou? Eu não consigo ler, fica Não tudo sei em que transparente, é uma voz coisa. comentou, porque ele é 1000 vozes, mas comentou. É o homem das 1000 vozes mesmo. Enfim, estou a lançar já o convite. Vamos saber qual é a opinião dele também. E não está a deixar por aqui, não percebo porquê, está convidado. Ele deixou aqui uma mensagem há pouco tempo. Sim, Fernando, eh, tu se calhar tens alguma coisa inabilitada, porque estou a fazer-te o convite, ele está-nos a ouvir neste momento, e aparece a barrinha, eu, já agora, Tem a câmara desligada, sim. não está a deixar essa opção. Eu vou procurar outra vez. Entretanto, podes explicar então o que é que te estavas a comentar sobre que é importante. Estavas a dizer que não consegues distinguir Não, não é, uma coisa da outra? não é questão de distinguir, Oscar. Eu acho que nós temos que aqui entender, nós temos que entender que a relação, ainda que sejam relações momentâneas, nós muitas vezes podemos cair num erro, apenas numa coisa proveitosa. E aquilo que a Igreja muitas vezes não condena, eu não gosto de usar palavra,
Não, tu estás tão bem. Eu não sei se me estão a Ouvir? ouvir. Falando. Hello. O Oscar agora Estas está... coisas da tecnologia é melhor que o Não, direto. Já conseguimos. já me Bem-vindo, estou a ouvir. Fernando Pereira. Pá, um Boa aplauso de todos vocês que estão aí. noite. Deem um forte aplauso a este Olha. Boa grande noite, senhor do espetáculo, Fernando Pereira. Ricardo. Coisas mais Fernando, pá, lindas. continuas Olha lá. igual, caramba, mas mais moderno. Olha lá uma coisa. Nós estamos. Vocês estão a ouvir bem? Sim, perfeitamente. Estão a Sim, ouvir-me? e ver-te. Pronto, ok. Até vou-te explicar o que é que estava a suceder. Eu tinha o meu telemóvel com o Instagram aqui de lado, mas estava a acompanhar a vossa conversa no meu Mac. E, portanto, se calhar havia, por causa de estar o Instagram ligado em dois aparelhos em simultâneo, provavelmente estava a criar aqui uma incompatibilidade. E era isso, Eu Fernando, desliguei o tens que entrar computador de outra e estou conta. agora apenas e só no telemóvel. Estou apenas no telemóvel. Estou apenas no telemóvel. Estava a Opa, que bom ouvir-vos falar ver-te, Fernando. de Como é que relações estás? Antes de nada, fast como é que estás? food. Epá, vou andando, estou aqui atrás da minha estante para dar aquela ideia que sou um intelectual, eu que sou um cabotino, tenho aqui uma estante cheia de livros, como fazem os políticos e os comentadores da televisão, para fingir que são intelectuais e leem muito. Eu também comprei estes livros todos a metro, fui a uma livraria, comprei 5 metros de livros, não é? E coloquei aqui nesta estante e tal, pronto, para dar aquela imagem que sou uma pessoa que lê muito, eu não leio uma porra. Não é verdade, sou um cabotino, aquilo que vocês podem chamar. Estou a brincar. Não, estou aqui no meu escritório. Fernando, mas diz uma coisa, sabes que estava a acompanhar a vossa conversa. Isso. Estava a acompanhar a vossa conversa. Estás a ouvir? Sobre relações fast food. Sim. Estou. Há um delayzinho, já percebi. Fernando, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião em relação a estes relacionamentos fast food? Ricardo, eu uma vez tive uma paixão assolapada por um Big Mac. Foi o mais próximo que tive de uma relação fast food. Entrei no McDonald's e estava um Big Mac a olhar para mim, a fazer-me beicinho, a fazer-me assim aquela coisa, a fazer aquela boquinha. E eu assim, ai, aquele Big Mac, que coisa mais fofa, e tucas trinquei o gajo. Foi o mais próximo que tive de uma relação fast food. Agora, E como é que te soube? Como é que te soube? Mas foi bom, foi mau? Conta-nos a tua experiência. Eu estava a ouvir-vos falar e, obviamente, sou uma pessoa que na minha vida, felizmente, já tive muitas experiências de todos os tipos, mais afetivas, menos afetivas, e estava a ouvir o Padre Ricardo também falar com muita propriedade sobre uma coisa que eu não conheço. Eu fiz essa observação, mas, Ricardo, eu vou dizer uma coisa, a igreja tem esta coisa muito gira, é que dão sempre grandes missas sobre a família e não sei o quê, mas eles não sabem o que é ter família, portanto, só têm família ascendente, não é? Os padres, em tese, só têm pais e mães, e tias e irmãs, não têm filhos, não têm netos, em tese, porque eu conheço alguns padres que têm filhos, netos, bisnetos e por aí fora, mas isso é outra história. Agora, acho curioso, obviamente, e percebo que em teoria e em tese a Igreja é de facto uma referência moral, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu tenho formação católica, fui batizado, fui carismado, essas coisas todas, tenho um grande respeito pela Santa Madre Igreja, tenho um grande respeito, muito maior ainda, mais do que pela própria Igreja, pelo Santo Padre Francisco, Papa Francisco, por razões que extravasam a própria enfim, noção daquilo que será a Igreja, pelo papel que ele tem tido na vida e no mundo e nos últimos anos, como, para mim, é talvez o maior, como é que eu ia dizer, ele é protagonista, o Papa Francisco, da maior revolução de afetos que eu tenho memória nos meus 60 anos de idade. E, portanto, é uma pessoa que, enquanto ser de luz, de paz, de espiritualidade, me tem transmitido muito a mim e a todo o universo. Mas isso são outras contas. Nós estamos aqui a falar de questões mais de ordem até moral, não é?
Ora bem, quando vocês colocam... Quer dizer, não, Fernando, desculpa interromper, não era bem moral, porque eu aqui também estou a defender, eu sou uma faca de 2 legumes. De 2 legumes. Porque, de 2 legumes. Bom, sou uma faca de 2 legumes. 2 legumes. Porquê? Porque assim, Portanto, cortas o pepino eu não com os tomates, critico, não é? eu não critico as relações fast food. E acho que as pessoas são livres de procurar esse prazer, não é? Procurar o prazer também não é uma coisa, desde que seja consentida por parte de 2 adultos e estejam os 2 na mesma onda, é aquela coisa do Big Mac. Que assim, vou-te comer com a fatia de queijo. Exatamente, Oscar, eu não discordo absolutamente disso, até porque eu, na minha vida, seria incongruente, seria completamente incoerente e mentiroso, não é? Porque eu, na minha vida, desde os 14, 15 anos que eu tenho relacionamentos sexuais, portanto, comecei muito cedo a namorar, a apaixonar-me, etc, etc, e, portanto, mas há uma coisa que eu posso dizer. Se foram muito poucas as situações, de todos esses relacionamentos que tive, foram muito poucas as situações em que eu não pus o coração também. Ou seja, há aqui quando nós temos uma relação com alguém, existe aqui no fundo, existe um lado carnal, existe um lado mais carnal, existe um lado mais afetivo, e também o racional, que entra aqui, todos estes elementos entram aqui em linha de conta, não é? E, portanto, o que eu te posso explicar da minha experiência pessoal é que tive sempre muito mais prazer quando existia amor. Mas seja, é óbvio. Muito mais, portanto, mas hoje faço essa avaliação sem qualquer dúvida. Ou seja, eu tive, se calhar, centenas... Eu tenho vergonha de dizer isto, mas é verdade. Tipo, não diz, estamos entre amigos. Isto aqui é uma coisa descontraída. Não... Relacionamentos, não faço ideia, porque fui de facto um jovem, desde muito jovem, muito privilegiado. Privilegiado no sentido que sempre fui uma pessoa muito bem disposta, muito afetivo, muito, muito carinhoso. Sempre tive muito carinho também da parte das pessoas. Ficou sem pio. Fernando? Fernando, houve um corte. Toma o raciocínio um bocadinho atrás, houve um corte do teu computador. Já percebi o que é que sou. Vou tirar aqui e vou falar com isto. Vou fazer isto. Olha, Fernando, obrigado pela tua honestidade, porque assim, é que se pretende que se... Olha, pronto, se eu gostava de ti, agora gosto do dobro, porque estás a ser totalmente honesto, estás a dizer que tiveste centenas, sejam qual for, dezenas de pessoas na tua vida. Sim, e que sempre tive, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que sempre tive dos outros também muito carinho, muito afeto, ou seja, as pessoas com que eu me relacionei, sempre, de uma forma geral, eu tenho uma boa memória. Portanto, se eu for a ver e a pensar bem, ainda aqui há tempo estava a pensar na minha vida, daquelas coisas que a gente pensa a pensar na vida. Eu hoje estou com uma pessoa que eu amo, estou há 12 anos com essa pessoa, não me passa pela cabeça sequer ter outro relacionamento, mas tive uma fase antes de me casar com a mãe dos meus filhos e depois, houve ali, quando me separei e até conhecer esta pessoa com quem com quem hoje estou, tive ali muitos anos, 15, 20 anos talvez, em que tive alguns relacionamentos mais sérios, outros menos sérios, mas sempre pus muito o coração nas coisas, ou seja, mesmo as pessoas com quem me relacionei de uma forma mais ou menos fast, sempre pus muita emoção nisso e senti também da outra parte também muita reciprocidade. Há um poema do Vinícius de Moraes que eu vou tentar dizer muito rapidamente, mas que define um pouco o sentimento, que é o soneto de intimidade, se não me engano, diz isto: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e o seu louvor é espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que seja infinito enquanto dure. E, portanto, uma relação pode ter uma noite, um dia, uma hora, uma vida. Mas ela tem que ser infinita enquanto dura. Tem que ser verdadeira. Ou seja, tu podes dar tem que ser verdadeira. Podes dar uma queca, mas essa queca tem que ser verdadeira. Não é só e já agora tirar o pau, não sei o quê, não sei o quê.
tem que existir de facto aqui algo que te emociona, que te relaciona, que te leva a querer não só obter prazer, mas essa questão, isto tem a ver com aquilo que o Padre Ricardo dizia há bocado, a questão do consumismo. É que as pessoas olham pelos outros, eu quero tirar prazer da pessoa, eu quero vir-me, eu quero ter um orgasmo. Não, não. Eu quero dar um orgasmo àquela mulher, é completamente, ou àquele homem. Eu quero dar um orgasmo àquela pessoa. Não é tirar dela um orgasmo para mim. Fernando, eu quero partilhar isso. Percebe? Portanto, é ser altruísta, não, Fernando. não é altruísta. Aliás, não tem nada a ver. Sabes, eu no meu caso, eu tenho muito mais prazer quando estou a dar prazer do que propriamente quando estou apenas a receber. Como é evidente. Mas eu não lhe chamaria altruísmo. Há aqui algo... Sim, não é bem altruísmo, mas não é bem altruísmo. É mais partilhar um momento. Ou seja, aquilo só pode ser... A experiência só pode ser fantástica e real e verdadeira se for para os dois. Não é? Qual é a Fernando, tu sabes que existem canções, já agora que ele é cantor, já te passo a palavra, Ricardo. Sabes que existe uma canção portuguesa que fala exatamente das relações rápidas. E que as pessoas não sabem, e quando ouvem aquela canção, e tu, Fernando, tu estás careca se calhar de a cantares ou de ouvires, não lembro qual é que é o navegar. Navegar, ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar. As pessoas veem barquinhos, mas não, é uma relação sexual e muito bem feita, muito bem escrita. E como é que tu interpretarias o tema do Salvador Sobral, Amar pelos Dois? É o inverso do que estamos a falar. Ou melhor, claro. É uma outra forma, exatamente, que é se um dia alguém... Portanto, resumindo, o amor, como tudo na vida, o amor é uma estrada de dois sentidos e só faz sentido, perdoem-me o pleonasmo, se for de lá para cá e de cá para lá. Ou seja, eu quero ter prazer contigo, mas quero que tu tenhas prazer comigo. E eu só sou completado, eu só me sinto bem, eu só sou feliz quando o meu prazer se comungar com o teu. E não há outra forma. Agora, ao contrário daquilo que o Padre Ricardo poderá, eventualmente, uma coisa é aquilo que ele pensa, aquilo que ele pode dizer. Eu também sei que, pronto. Mas é assim. Não, Fernando, mas eu estou aqui. Boa. Isto agora está em dos demónios. Não desliguem, esperem. Agora os sponsors. Onde é que estão os sponsors? Que agora isto vai herder, senhoras e senhores. Aliás, vamos ouvir agora em silêncio o que é que... qual é a vossa pergunta mútua? Eu quero ver. Eu sou o diabinho aqui hoje. Não, deixa o senhor falar. A mim ninguém me deixa falar. Ricardo, fala lá, por favor. Vocês parecem padres. Fala lá que estes tipos não se calam. São umas bolas, umas gralhas. Vocês parecem padres. São umas gralhas. Estes gajos são umas gralhas. Pá. Eu acho que nós estamos aqui a falar de coisas diferentes. Sim. Tudo o que se tem falado aqui que realmente faz todo o sentido, não ponho isso em causa. Eu estou aqui para falar de tudo, sem não poder falar de tudo, mas estou aqui para falar de tudo. Okay. Claro que estou aqui também a partilhar a minha opinião. Nós estamos a falar numa questão sexual. Amor é uma coisa, a questão sexual é outra. Eu conheço muitos casais que não têm relação sexual, que fizeram voto virginal e que há um amor claro, transparente na relação que eles vivem. Mas isso explica-se na matemática, Ricardo. Agora, o Fernando dizia... Amor inclui sexo, quer dizer, o sexo pode incluir amor, o amor pode incluir sexo ou não, mas... Exatamente. Agora até mesmo as mesmas pessoas, o mesmo casal ou as mesmas pessoas podem ter fases da vida em que sentem um desejo de partilhar esse amor de uma forma mais física e tem outros momentos em que não, em que preferem partilhar com outro tipo de vivências, de carinho, de afetos. Já para não falar dos amores platónicos. E já para não falar dos amores platónicos, como temos a Flor Bela Espanca, a nossa querida escritora. Sim, não, mas é isso que eu quero. Fernando, qual é a tua pergunta? Espera, eu não perdi o fio. Estavas a dizer que uma coisa é o que ele pensa e outra coisa é o que ele podia dizer. O que é que tens a teu... Não. Oscar, nós fomos mal educados porque interrompemos o raciocínio do Padre Ricardo. Ele estava... Fui eu até que cortei sem querer. Desculpa. Não faz mal, não tem importância. Não. Por isso é que eu estou a voltar para trás. Deixa o Padre Ricardo concluir o raciocínio, por favor. Eu acho que nós devíamos pensar... Nós estamos aqui a tratar de um tema que é interessante e estamos a ver perspectivas diferentes. Só que estamos aqui a baralhar um bocadinho as coisas. Amor uma coisa, amor com sexo ou com relação de fazer amor é outra, sexo sem amor é outra.
Agora é diferente. O Fernando dizia que se calhar começou a atividade sexual aos 14, 15 anos, foi agraciado porque dava e recebia. Mas nós, no fundo, temos que entender que os nossos 14, 15 anos é aquilo que o povo diz que é a idade da parvalheira. Nós gostamos de dar, é certo. Mas muitas vezes a nossa intenção de dar, como homens, é para marcar pontos. Vai chegar a uma certa Mas altura, atenção, que os 14 anos de agora não são os nossos 14 anos. Os 14 anos de agora não são os 14 anos de antes. Vocês nunca me deixam acabar o raciocínio. Fala. Olha, tens todo o tempo de antena. Todo o tempo de antena. Não, que eu estou muito rápido. Nós somos educados a sermos competitivos na vida. Ter um bom caso, um bom carro, uma boa casa, a sermos alguém na vida. Somos educados a sermos competitivos. E a nossa juventude obriga-nos a ser competitivos. Nós somos competitivos entre nós homens, na nossa juventude. E se calhar quando somos novos temos mais interesse em dar prazer se calhar à menina, porque dá-nos um certo galardão, mas vamos chegar a uma certa altura da nossa vida que nós vamos nos sentir se calhar mais carentes. E a parte sexual, se calhar aos 14, aos 20 era importante, se calhar vai sendo, não digo desvalorizada, mas não tão apreciada, porque se calhar há valores que falam mais alto. Exatamente. Há valores que falam mais alto. Mas há uma certa tendência da nossa parte em querermos consumir. E o querer consumir não significa ingerir rápido o outro. Muitas vezes queremos dar mais do que aquilo que recebemos. Porque nós, como homens, temos uma tendência de querer dizer que somos machos, que conseguimos dar, que conseguimos satisfazer, que conseguimos dar mais. Certo, mas hoje em dia existem mulheres que vestem esse papel. E acho que temos que não são só os homens, existem mulheres que assumem que não querem ter uma relação afetiva, não querem ter uma escova de dentes em casa e que preferem conhecer diversos parceiros que dão menos trabalho do que estares com o compromisso de construires uma relação. Portanto, existem esses casos também nas mulheres. Porque isto construir uma relação, como dizia o Fernando diz que agora está há 12 anos e que não pensa numa outra relação. Eu acho bem, no fundo. Não faz sentido de outra forma. Não quer dizer que isso não vá acontecer, mas no fundo significa que nós começamos a valorizar outros sentimentos, começamos a dar razão a outras prioridades. Tal e qual. Ricardo, peço desculpa, o Ricardo agora estava a dizer uma coisa quando o Oscar o provocou em questão ao seu celibato. Você disse, eu muitas vezes tenho vontade. Ora, vamos lá ver. É isso que é determinante aqui. É que a minha mente e o meu coração ainda mandam no meu pau. Ok? Ou seja, uma coisa é eu ter vontade, obviamente que eu vejo uma mulher bonita e eu aprecio uma mulher bonita. Eu aprecio uma pessoa bonita, eu até consigo ver um homem bonito e apreciar. É um homem bonito, simpático, agradável, bem apresentado e tal. Não tenho nenhum interesse, como devem imaginar, não tenho nenhum, não sei se imagina, não é irrelevante, não tenho nenhum interesse nesse homem, nem sequer nessa mulher. Eu sou uma pessoa que sou heterossexual, portanto gosto de mulheres também pelo lado sexual. Mas eu aprecio uma pessoa, eu aprecio as pessoas pela sua beleza, pela sua inteligência, por várias coisas. E como homem que sou, obviamente, apesar de ter uma relação onde estou perfeitamente satisfeito e feliz e, portanto, não tenho necessidade nenhuma de ter outros relacionamentos sexuais com mais ninguém. No entanto, eu vejo uma mulher e eu aprecio. Agora, mas acho que a minha mente, a minha maturidade emocional já me permite olhar para isso com uma certa ternura, com um certo distanciamento. Obviamente que não vou ser hipócrita a dizer, não gosto de olhar, não gosto de ver. Gosto muito de ver, claro. Gosto muito de olhar, gosto muito de conversar, gosto muito até às vezes... Ricardo, tu gostas de ver? Não é? Mas não quer dizer que tenha necessidade de me encontrar com a pessoa, não é? Respeito. Deixa-me ser diabinho. Ricardo, eu sei que não podes comer, por exemplo, porque és alérgico, mas tu gostas de ver? Oscar, eu posso comer tudo aquilo que me apetecer. Eu não devo, que é uma coisa diferente. Mas eu só queria complementar aqui o raciocínio do Fernando, que no fundo, claro que nós como homens e o Fernando, claro que nós vamos olhar, vamos ver mulheres atraentes. Eu até podia ser casado e amar mais a minha mulher. Mas claro que eu vou encontrar outras mulheres que têm o seu charme, têm o seu encanto, têm a sua química diferente. Mas nós temos que entender que era aquilo que o Fernando queria dizer, que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão para a vida. E se nós temos uma pessoa ao nosso lado e queremos amar aquela pessoa, essa pessoa não vai ser mais bonita ou com uma sensualidade maior do que todas as mulheres do mundo. Não. Vai haver mulheres mais atraentes e mais especiais
na atração física. Mas nós temos que entender que amar não é um sentimento, mas que é uma decisão para a vida. Que a mulher que temos ao nosso lado, ou a família, ou o amigo, não é? Tem virtudes, mas também tem defeitos. E temos que aprender a lidar com Ricardo, isso. deixa-me dizer-te que já em vez de dizer aquela frase até que a morte nos separe, devia de ser até que o amor se acabe. Porque. Acredito que também há muitos casais à espera que a morte chegue rápido. Eu acho que estamos aqui a ser um bocadinho. Não sei se agora vou ser um bocadinho disruptivo nisto, mas eu não tenho nada contra as relações amorosas ou sexuais extraconjugais. Eu não as pratico porque não sinto necessidade e porque sei que isso ia magoar muito a pessoa com quem estou. E, portanto, não é que eu não conseguisse, se eu sentisse atração por uma pessoa, uma outra pessoa qualquer, mais jovem, mais velha, não interessa, eu poderia ter esse relacionamento e até era capaz de partilhar carinho e amor com essa pessoa, sem que isso prejudicasse o amor que eu tenho pela pessoa com quem estou. Não o faço por uma questão de princípio, ou seja, porque sei para já não há assim uma motivação que me leva a isso. Pronto, primeiro ponto, não é? Não tenho assim uma motivação para alguém especial. Gosto da pessoa com quem estou, portanto não tenho essa necessidade. Mas mesmo que eu sentisse uma motivação de dar um bocadinho mais de carinho, de ser um bocadinho mais afetuoso com alguém, só o facto de eu pensar que tinha que mentir à pessoa com quem estou e que ela, ou se eu lhe contasse a verdade, ela iria ficar magoada. Ou seja, eu valorizo mais o não magoar a pessoa com quem estou, que amo e que estou e com quem estou muito bem, valorizo mais isso do que o meu prazer pessoal e sexual, etc. Ou seja, eu acho que nós na vida temos que fazer essas escolhas. Sim, Fernando, eu até acho que a relação extraconjugal, eu não sou muito a favor disso. Não, eu também não sou, não sou a favor, não sou contra isso, acho que é de cada um. Sim, nem criticamos, cada um vive a vida como quer viver e cada um sabe de si. Agora, uma pessoa que pratica a relação extraconjugal, ainda que seja apenas meramente sexual, fora do casamento, mas já uma pessoa que tem em casa, eu acho que nós temos que entender se a pessoa que faz isso numa relação extraconjugal significa a pessoa pode pensar que ama a pessoa que tem em casa, mas quem faz isso não ama. Eu gostaria de ver num papel contrário. Isso era uma conversa, Ricardo, que agora... Não, entres por aí, Ricardo. Olha, duas coisas. Primeiro, o casamento é um contrato. Não é a mesma coisa que amor. Não, espera aí. O Ricardo está a fazer uma coisa, peço imensa desculpa, que não faz muito sentido a dizer. Você não tem uma caixinha para o amor, uma caixinha para o sexo. Essas caixinhas não existem na vida. A vida é um arco-íris. E quando você olha para o arco-íris, você vê todo um degradê de colorido. O meu amigo não consegue dizer exatamente onde é que acaba o laranja e começa o vermelho, onde é que acaba o azul e começa o verde, porque o arco-íris é isso, é esse degradê. Portanto, muitas vezes, dou-lhe um exemplo. Se um casamento é um contrato entre duas pessoas, se elas estão bem, imagine que há um casal heterossexual, homossexual, não interessa. Imagine que há um casal, duas pessoas que estão casadas, estão muito bem, ou não estão casadas, mas estão bem, estão juntos, porque para mim o casamento é essencialmente um compromisso, independentemente de haver papel. Mas há um compromisso, pelo menos, quem ama não traz, não é? Pelo menos verbal, não é? Há um compromisso, pelo menos verbal, não é? Então, mesmo que não haja... Mas é um contrato, mesmo verbal é um contrato. Imagine que o contrato do senhor A com a senhora B é, olha, nós amamos loucamente, gostamos muito um do outro, mas olha, não temos problema nenhum em que de vez em quando possas parecer e ter uma experiência diferente, como quem vai, pronto, experienciar uma lagosta suada ou, sei lá, um champanhe com caviar beluga, ter uma experiência divertida. Já estamos na lagosta. Imagine que as pessoas têm esse contrato entre si, esse acordo. Não há traição, porque se as pessoas tiverem esse acordo, é uma coisa consentida mutuamente, não há problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum no amor, quando ele é consentido. Seja numa relação, neste caso, como é que se diz? Monógama ou polígama, porque existem também... Exatamente, quer dizer... Fernando, já agora ainda o teu... Desde que não haja lugar à mentira, à hipocrisia, tudo é aceitável. As pessoas é que sabem. Nós não podemos definir assim aquelas normas de uma forma... Eu concordo contigo. As pessoas é que sabem. Agora, há uma outra coisa, que isso, sim, é que nós podemos aqui debater. E isso remete-nos para outra questão, que é... eu estou de acordo com o seu padre, por exemplo, quando falamos de amor, para mim o amor é Deus.
Deus para mim é o amor, é paz, é ciência, é natureza, é o cosmos, é o universo. É o grande arquiteto do universo. E, portanto, quando eu estou em paz, quando eu estou em amor, quando eu estou em natureza, quando eu estou em concordância com os meus valores, com a minha gênese, com o universo e com o cosmos, eu estou em paz com Deus. Não é? E a Bíblia fala dos 7 pecados capitais, a gula, a luxúria, a avareza, etc, por aí fora. A vaidade. A vaidade, etc. O seu padre conhece-se muitíssimo melhor do que eu. E o que é que isso quer dizer? Significa que quando algum de nós somos todos pecadores, e quando alguns de nós temos tendência a ir por um desses caminhos, nós estamos a pôr em causa a nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Estamos a pôr em causa a nossa paz com o universo, com Deus. Neste sentido, percebe? Não no sentido dogmático, não no sentido, enfim, que se calhar é aquilo que é mais popular no discurso da Igreja para os seus fiéis, mas a minha relação com Deus é esta. Deus para mim é o amor, é a paz, é a alegria, é a felicidade. É amor, sem dúvida. Sim, mas nós também temos que entender... É isso, não é? E então, se eu estou em paz com o meu coração e estou em paz com as pessoas que estão à minha volta, estou em paz com a natureza, estou em paz com o ambiente, estou em paz com os animais, estou em paz com toda a comunidade, estou em paz com o além, com a minha relação com o cosmos, com essa espiritualidade de amor, de fraternidade, essa ciência de alguma maneira que me aquece o coração, eu estou em paz com Deus. E portanto eu estou de acordo, não é? É nesse sentido. Agora, quando eu sou mentiroso, quando eu faço coisas às escondidas do outro, quando eu magoo a outra pessoa, independentemente de ser uma relação mais ou menos estável, uma pessoa pode ter uma namorada ou um namorado, não sei o quê. Se tem uma relação, mesmo ocasional, contra a vontade da pessoa, ou se está a enganar essa pessoa, isso não está correto. Eu acho que mas calma, não estamos a falar de infidelidade. Agora que eu tenho que intervir, porque estamos a fugir do tema. O tema é as relações fast food. E também há casos, e o que está a acontecer mais nos jovens, e na parte mais agora, que o sexo já não é um tabu. Portanto, teres pessoas a beijarem-se, sejam heterossexuais, homossexuais, desde muito jovens, 14, 15 anos, na via pública, já não é o peso que tinha na nossa geração. É outra história. Mas se forem duas pessoas solteiras, são livres de o fazer. Portanto, podem fazer as relações fast food que quiserem. Eu acho que aqui era aquilo que dizia o Fernando. As solteiras podem fazê-lo, não é? Sim, eu acho que era aquilo que dizia o Fernando. Claro que a relação do amor, ou a relação, seja ela qual for, de que tipo for, ou de que estirpe possa acontecer na vida das pessoas, cada um é livre de viver a sua vida como entender, é lógico. Claro. Agora, eu queria só terminar aqui 2 pensamentos muito rápidos. Nós podemos entender Deus como o arquiteto do mundo, aquele como vai comandando as nossas coisas, mas nós ao longo da vida, Deus também nos deixou um conjunto de desígnios que nós devemos seguir. Não, até para assegurar aqueles são os nossos princípios. E nós muitas vezes encontramos pessoas que tentam adaptar um Deus àquilo que é a vida que eles gostariam de ter. Exatamente. Isso é que é a grande diferença. Nós muitas vezes falamos em Deus, falamos na espiritualidade, mas tentamos encontrar um Deus que se adapta à nossa forma de viver. O que é que vai acontecer nisto, que era aquilo que o Fernando estava a dizer, é apenas um complemento do raciocínio. Nós muitas vezes procuramos um Cristo sem cruz, que é um Cristo ressuscitado, um Cristo onde tudo parece perfeito e tudo é facilidade na vida, e quando nós chegamos a uma certa altura da nossa vida, vamos encontrar o quê? Uma cruz onde não tem Cristo. A nossa vida torna-se mais pesada, porque fugimos muitas vezes ao longo da vida àqueles que são os princípios. E eu quando falo em princípios, não falo apenas em princípios divinos. Falo em princípios do dia a dia. Eu gosto de olhar para o meu pai e para a minha mãe e gosto de ver compromisso. Que o meu pai possa apreciar outras mulheres? Claro que sim. Que a minha mãe aprecia outros homens? Claro que sim. Mas aquilo que me alegra e que me faz sentir vontade de estar no Natal, aos domingos, a almoçar todos juntos, é ver que entre o meu pai e a minha mãe existe um respeito, que há um princípio. No meu colega de trabalho, eu acho que é importante encontrarmos princípios nas nossas relações de trabalho. Até que vocês sabem, na vossa vida, como artistas, e na minha como padre, nós encontramos, se calhar, muitas vezes, uma falta de compromisso entre nós padres e entre vocês artistas, em que, se calhar, o espírito de entreajuda poderia ser maior. Porquê? Porque existe uma competitividade grande, que é movida muitas vezes pelo sentimento de inveja. Bom, nós não temos tempo porque vai entrar a publicidade daqui a nada, que são os nossos sponsors, que estamos a ver, são os nossos sponsors. Queria-vos dizer que a partir de hoje vamos lançar um concurso. O concurso vai desta quinta-feira, e estejam bem atentos porque não vão querer perder, até a próxima quinta-feira, sendo que só poderão postar amanhã.
que é sexta-feira. Então, lembram-se que durante esta semana tivemos uma marionete, Diabinho, que esteve a fazer as apresentações do Anjos e Demónios. Pois é, esta personagem Diabinho não tem nome. E nós temos, para começar, 2 prémios que queremos dar de todo bom coração àquela pessoa, senhor, senhora, jovem, que colocar o nome que acharmos mais adequado para essa marionete. Se não vir a marionete, é só irem ao Instagram e procurem o promo com a marionete Diabinho, para se inspirarem, para poderem encontrar a musa inspiradora que vos vá dizer qual é o nome. E quais são os prémios? Em primeiro lugar, vão receber um fantástico livro que foi publicado pelo Ricardo Padre Esteves. Queres falar sobre o teu livro, o teu título? Podes defender o teu trabalho? Eu já li e posso dizer que és extraordinariamente poético. Muito poético, mais daquilo que eu pensava. Ricardo, conta-nos lá. Não, o livro é assim de uma forma muito rápida. O livro chama-se Teoria. Ela está, estamos aqui a debater. Apenas teoria. Teoria, apenas teoria. É assim que se chama. E aquilo é um conjunto de nótulas soltas, são pensamentos diversos. Não gosto de escrever um romance, uma coisa contínua, porque às vezes pode tornar-se pesado e repetitivo. Portanto, cada 2 páginas é um pensamento diferente sobre o amor, sobre a família, sobre Deus, sobre o sexo, sobre inúmeras coisas da vida. E escrevi esse livro sobre tudo, porque foi na altura da pandemia, e a venda reverte sobretudo para ajudar famílias carenciadas, que eu tenho sobretudo aqui nas minhas paróquias, e que a totalidade da venda do livro reverte também na totalidade para ajudar essas famílias. Portanto, e acho muito bonito. Eu ofereço um desses meus livros, com todo o gosto. É um livro muito simples, não tem nada de outro mundo, até porque eu não sou um grande escritor, mas gosto muito de partilhar experiências e textos, e todos os dias na minha página partilho uma reflexão diária, para quem quiser acompanhar, através do Instagram. Portanto, ofereço esse livro, com todo o gosto, àquele que der o nome mais original. Mas não é só. E ainda há mais, Mike. Não vamos ficar por aqui. É porque eu vou oferecer o meu primeiro álbum em formato digital, também a acompanhar o teu livro, a quem der e escolher o melhor nome para a marionete. Como é que isto vai funcionar? Eu vou postar a fotografia da marionete e por baixo da fotografia vou escrever qual é o nome que vamos dar à nossa primeira marionete de Anjos e Demónios e vocês por baixo vão escrever os nomes todos. Depois, a próxima quinta-feira, iremos, obviamente, o Padre Ricardo e eu, sentar-nos e ver e escolher de todos esses aquele que achamos o nome mais original e defender isso. Obviamente, diz-me uma coisa, e Fernando, isto eu gostava de saber, qual é o teu próximo concerto? Com isto da pandemia, tudo se baralhou, mas eu já sei que tens aí um projeto de 4 rodas, tens aí umas coisas fabulosas. Conta-nos lá. 4 rodas? Não, eram 8 rodas. É um caminhão, que tem várias rodas. É daqueles caminhões tipo tiro, que tem vários rodados, são para aí 8 pneus. Ou mais, ou mais. Não, mas isso já passou um bocadinho agora, porque foi mais no verão, que eu, para poder de alguma maneira contribuir para esta questão da pandemia, em que havia, nós produtores, artistas e músicos, tínhamos que criar produtos que levassem a música, o espetáculo, o entretenimento, a cultura às pessoas, mas sem os aglomerar em grandes recintos, não sei o quê. Então, muitos de nós, e eu não fui um desses casos, montei um espetáculo especialmente sobre rodas para poder, junto das autarquias, e fizemos alguns aqui em vários sítios, em que fazíamos o espetáculo com o caminhão em movimento, parava em vários sítios, mas isso é uma coisa, de certa forma, no fundo é a adaptação do meu espetáculo, não é? A essa circunstância, porque teres 20 ou 30 mil pessoas numa praça era complicado, com as máscaras e Pois é. E então nós produzíamos encontrávamos esta maneira de levar o espetáculo de uma forma mais itinerante, passando pelas praças, pelas ruas e tal, e então assim tu consegues fazer o espetáculo para a mesma quantidade de pessoas, só que 200 aqui, 100 ali, mais 300, mais 500, portanto não juntas 20 mil num só local, e foi essa a proposta. Agora, obviamente, no inverno não faz muito sentido esse tipo de espetáculo, porque é uma coisa que foi imaginada para ser ao ar livre, não é? Um caminhão, andar na rua, claro que ainda está a bom tempo, em muitos sítios, mas não é aconselhável. O que nós fazemos agora, o que eu tenho é 3 formatos de espetáculo, eles são formatos de espetáculo não só com
a participação de diferentes pessoas, diferentes músicos ou artistas, portanto, maior ou menor número de pessoas no elenco, mas o próprio repertório também é diferente. Ou seja, porque eu, como sou um artista multifacetado, digamos neste sentido em que multidisciplinar, vá, não é? Tanto abordo as coisas de uma forma mais séria, como pelo lado do humor, da imitação, etc. Portanto, tenho um repertório, um tipo de espetáculo mais para os grandes espetáculos ao ar livre, que é o Love to Dance, com bailarinos, com música, etc., para grandes recintos, grandes teatros. Mas depois tenho outro, que é o Lord of the Voices, que é já para salas mais pequenas ou para recintos mais, enfim, como um casino, etc. E depois tenho o Lamores e Humores, que é um formato de espetáculo minimalista, que eu apresento mais até para as empresas, para aquelas festas de empresa, ou mesmo casamentos, festas enfim, de aniversário, etc., que querem uma animação divertida, querem algo disruptivo, engraçado, mas que não têm grandes condições técnicas, não tem um palco, não tem... Então nós temos que adaptar um bocadinho o nosso próprio... Essa situação. Essa situação. Fernando, tu mesmo com os anos todos que tens em palco, com todo o respeito, porque és uma inspiração para muitos artistas e mais, porque eu era um miúdo quando comecei a ver a ganhares um expoente mas enorme. Eu era miúdo, éramos todos miúdos. Não sei se mas eu era já quase criança. Éramos todos miúdos, pá. E de facto éramos miúdos. E quando te ouvi cantar a Tina Turner naquela altura, eu fiquei e disse, não é possível, como é que ele está impersonating Tina Turner na voz, ele está igual, estavas igual. E acho mas agora, mega fantástico. Agora se eu vis o Bruno Mars ou o Ed Sheeran, também vais ficar assim. Mas eu vou ver, vou estar na primeira fila. Espera uma coisa. Tu estás a falar de uma artista que foi top nos anos 90, não é? Mas estamos em 2000 Mas hoje é o mito. Hoje é o mito. Mal de mim, se agora ficasse lá para trás nas Tina Turner fica... Ou seja, muito rapidamente que estamos a acabar o programa, quero a vossa opinião sobre os seguintes nomes que vamos dizer. Okay. Em primeiro lugar, Tomás Taveira, anjo ou demónio? Rápido. Anjo ou demónio? Aquilo era um diabo no corpo. Está tudo com o diabinho. O Tomás Taveira diabinho. Ok. A segunda questão que eu vou colocar. A personagem Frankenstein. Anjo ou demónio? Também é um demónio. Eu ponho um anjinho um bocadinho. É misto. Eu não sei porquê. Tu achas que é demónio. Não, o Fernando acha que é demónio. Mas eu sinto que ele foi vítima de uma invenção. Ele coitado, não sabia realmente é verdade. O monstro que era. Cortaram-me todo aos bocadinhos, era uma coisa terrível. Pronto, era... Não, sabes como é que foi feito o livro? Foi uma história giríssima. A Mary Shelley estava com um grupo de pessoas e ficaram sem luz. Tu perguntaste o personagem, não é? Claro, como é que apareceu de facto o Frankenstein e ficaram sem luz e houve alguém que disse, não temos nada para nos entretermos, não é? Isto um dia pode haver um grande apagão, que já estão a falar do grande apagão, bora lá, cada um tem que escrever a história mais terrorífica, havia trovões naquele dia e aquelas coisas que todos foram escrever e a Mary Shelley escreveu o Frankenstein e assim fez essa personagem deliciosa e essa história incrível numa noite com amigos, a coisa mais inacreditável que podemos imaginar. Terceira opção que eu tinha para te entregar, que é a Tina Turner. A Tina Turner é um anjo. Eu também voto anjo. E o Fernando também é um. Diz que também. Dancer for money. Era fabulosa. É fabulosa, aliás, tu viste o aniversário dela, cuidado que tem voz. Eu quando tiver 80 e tal anos, queria ter umas pernas daquelas. E viste o namorado da idade que tem? Uma diferença. Tu quando tiveres 90 e tal anos queres ter uma namorada também. Não, mas perninhas como as dela. Eu com as perninhas dela aos 80 anos, Cuidado. Tu, Ricardo, o que é que tens para nos propor hoje? Olha, vou começar com um escritor português. José Saramago. Muito bem. Epá. É das frases mais bonitas que ele disse foi: mais vale algo fazer do que nada fazer. E é de facto incrível. Eu, anjo. É o meu autor preferido. Tu também? É o meu autor Tu também? O Saramago tinha uma frase que me marcou, que era: nós chegamos mais depressa a Marte do que ao nosso semelhante. Sim.
esta fome incessante pela fé que ele procurava torna-se um crente maior do que qualquer outro. Sem dúvida, sem Agora, dúvida. próxima frase. Escreveu o Código da Vinci, Dan Brown. Epá, eu vou-te dizer, fantástico. Ele fez-me viajar. Sim. Então pode ser uma pessoa genial. E agora vou-vos pôr uma difícil. Bordal Pinheiro. Bordal Pinheiro, Manguito. Manguito, exatamente. Bordal Pinheiro, bem português. Anjo ou demónio, porque aliás Anjo, foi ele que fez completamente. aquelas brincadeiras dos padres onde puxavas o cordelinho. Não, Tu também sei tens cordelinho? eu não sei se- Tens eu não- cordelinho, Ricardo? Não, eu ponho assim, olha, eu gosto assim. Não, o Bordal Pinheiro era um anjo, pá. E para mim é um anjo também. Era um anjo, pá. Um homem Era que um amava anjo. o seu povo, a arte popular. Foi um homem muito disruptivo na sua época. Foi muito. E defensor do povo, não é? Lá está. Fez Agora- aquele agora Zé sou eu, vinho maravilhoso. agora sou E as Caldas devem-lhe muito nessa arte. Mas e atenção, visita o museu. atribuem aqueles marsápios, aquilo ao Bordal Pinheiro, mas não é, atenção. Hein? Não, é, os O Bordal marsápios Pinheiro, não. Aquelas coisas assim não tem nada a ver com Isso é os com o manguitos. Bordal. Não, os não. manguitos sim. Estes Eu sim. estou a É falar- espiado, toma. Eu estou a falar dos símbolos fálicos, não tem a ver com o bordal. Isto é a invenção aqui do pessoal, da brincadeira. Porque o Bordal Pinheiro é outro tipo de arte, é outro tipo de intervenção. É Basta arte ir ao museu, no Campo Grande. Está lá um museu maravilhoso, quem Agora, quiser agora ir. Muito giro, muito giro. Vamos falar aqui de um cineasta português, talvez dos mais antigos que existiam em Portugal e no mundo. Quem foi? Manuel de Oliveira. O meu ídolo, um homem que viveu até Manuel aos de 23 Oliveira. anos a trabalhar, sempre a trabalhar. É o meu ídolo. Isto é uma questão de gostos. Não tem a ver se eu gosto do trabalho final que ele faz ou não, sim, exato. mas a vida dele e todo o seu percurso foi extraordinariamente consistente e o cinema português lhe deve muito. Mas olha, Porque porque é que gostes ou não gostes? Porque é que não gostas de Manuel de Oliveira no sentido cinéfilo do termo? Cinematográfico. Porque uma pessoa tem que ter paciência para ver aqueles planos fixos de 5 minutos com a mesma... Lentos. Mas é um estilo, mas não foi sempre assim. É um estilo. Nós brincamos É um com estilo. isto, mas não é sempre assim. Ele tem planos dessa forma, mas tem outro tipo de estética também. Ele era um homem muito eclético nesse aspecto. Mas pronto. Vamos agora falar de um que é muito conhecido. Quem? Posso revelar? Eu ou tu? Eu. Não perce- diz. Fernando Pereira. Fernando Pereira. Esse gajo. Olha, ele é esse um anjo gajo de pessoa é um ganda gato. e um demónio em palco, porque ele está possuído. Ele tem não sei de onde, ele é um anjo de pessoa e um demónio em palco. Ele arranja vozes e eu acho que temos que, aliás, e é a dica que eu tenho para vos dizer, ele está possuído. O tema da semana que vem é o paranormal e o exorcismo. Portanto, estejam atentos. É o tema da semana que vem. E aqui temos o grande exemplo do paranormal nas vozes. Estás a ouvir? Não podemos dizer quem é o convidado Sim, ou convidada que vai estar. Esse fulano que vocês estão para aí falar, o Fernando Pereira, é um grande gabiru. Esse tipo. Ou pelo menos É um era. gabiru. Pelo menos era. Olha, Grande gabiru. sejas Gabiru ou não sejas Gabiru, eu só tenho que te agradecer de coração o facto de teres estado connosco e Mas olha, que divertirmos contigo. Eu adorei, não, estou a adorar esta conversa convosco, acho muito engraçado. E é pena não termos mais tempo, teríamos que se fazer outras ocasiões, porque, por exemplo, os temas que estávamos aqui a começar a explorar e já estávamos a sair fora da Já estamos a sair. Opa, quando nós entramos neste campo da filosofia, da teologia, é muito A coisa interessante, complica-se. porque tínhamos aqui pano para 3 mangas. 3 programas Amigo, diferentes. mas se fosse Fernando, discutir olha, alguém, e se te voltar a convidar, não leves a mal, porque Não, assim, como foi tão não dá fantástico, eu adorei que tivesse estado Eu não e levo tivesse nada a mal, tido. acho um gosto, desde que eu possa, então, no caso hoje, não tinha nada a fazer, estava comprometido contigo, portanto não. Epá, hoje em dia é fácil. Mas sabes o quê? Deste uma coisa mais importante que me podias dar, Fernando, que é um bocadinho do teu tempo. E isso eu agradeço do fundo do coração. Muito, mas muito obrigado. Agradeço também o convite, a ambos, a ti e ao Padre Ricardo também. E obrigado, Fernando. Atenção, Olha, no concurso que vai ser lançado, há 3 condições. Tem que ter like na página do Oscar Romero Artist, na página do Padre.Ricardo e na nova página que ainda não estava aberta, porque ainda está em construção, que é Anjos e Demónios Oficial. Portanto, para poder participar e dar o nome na marionete, tem que colocar like nestas 3 páginas. Oscar Romero Artist,
Padre Ricardo e Anjos e Demónios Oficial. Portanto, e aí já podem colocar o nome que nós vamos verificar. Não pensem que nos vão enganar, porque não nos vão enganar. E de resto, só tenho que vos agradecer. Ricardo, já te vou dar direito de antena para despedir. Queria-me despedir do Fernando, porque és uma figura do nosso Portugal que vai ficar sempre marcada desde muitos anos, até muitos anos que vêm, porque eu quero ver os teus espetáculos em palco. Olha, constantemente. Só por graça estou agora, em breve, a começar a festejar ou a celebrar, os meus 40 anos de carreira, este ano. Que fabuloso, fabuloso. Lá bem, fabuloso. Comecei com 5 anos de idade. Por favor, se quiserem nos ajudar, partilhem, que é a coisa mais bonita que se pode fazer, que é partilhar. Partilhem os nossos lives, partilhem as nossas promos, por favor, as pessoas que estão aqui. E Ricardo, passo-te a palavra para despedir as pessoas. Eu só vou acabar com uma frase no final, mas queria-te passar a palavra. Pronto, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam através deste live. Certamente que eles tinham opiniões diferentes das nossas e certamente que poderíamos fazer aqui uma tertúlia com as opiniões divergentes que aconteceram, mas obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui connosco e que nos deram também um bocadinho do seu tempo. E aqui ao Fernando, quero agradecer sobretudo, não conhecia pessoalmente e não conheço, porque nós estamos a treinar. Não, mas já estamos muito mais próximos agora. Sim, sim. Mas Fernando, também quero dizer-lhe, quero dar-lhe os parabéns, porque também sou um menino que cresceu a vê-lo na televisão e eu acho que é fantástico. Eu acho que consigo ver Deus em si, ou seja, nos talentos que lhe deu, ou seja, essa multifacetada que tem de transmitir assim as vozes em palco. Eu acho que isso que é um talento, que se trabalha, mas que foi adquirido e que foi impresso na sua alma. Obrigado por estar aqui connosco hoje, e aquilo que eu peço, como padre e como Ricardo, é que Deus lhe conceda muito obrigado. Olha, levo muito a sério tudo que o meu amigo está a dizer. Pode acreditar. Obrigado, Fernando, por estar aqui connosco. Oscar, e a todos os que estão aí em casa, obrigado, Fernando, de coração. Ricardo, e a todos que estão em casa, tenham ou não tenham relações fast food, mas sejam felizes, que é a coisa mais importante. E são livres de fazer o que quiserem na vida, desde que a vossa consciência esteja tranquila e não ataquem a liberdade dos outros. Portanto, sejam felizes, vivam a vida, que vida é só uma, e já diziam na música, la vida es un carnaval, y hay que seguir cantando. Portanto, beijinhos a todos. Gracias a todos los que están en España viendo el programa, que tenía que despedirme de alguna manera. He recibido cartas de España que nos están viendo en directo y han dicho que tienen ya mitad de alma portuguesa. Un orgullo. Muito obrigado a todos. Sejam felizes. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. E obrigado, Fernando, mais uma vez por teres cá estado. Sejam felizes e até a próxima semana. Não se esqueçam. Obrigado. Paranormal e exorcismo. Um tema bastante complexo. Até para a semana. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.